Esta região, que faz divisa de São Paulo com Minas Gerais, é conhecida por serras. Mas se engana quem pensa que por aqui a temperatura é agradável o ano todo. O local enfrenta extremos entre o inverno e o verão. Na época do calor é muito calor e na época do frio é muito frio. Aqui chega a dar sensação térmica de 38 graus. Mesmo chovendo, ventando, a sensação térmica é alta. E na época do frio, a sensação térmica também é bem baixa. Chega em torno de 5 graus, 6 graus. O período em que os bovinos mais sofrem é o calor. Danilo acompanha diariamente este problema. Agita demais o gado, né? Eles ficam meio que desinquietos ali, tipo, não tem sossego. Ele quer procurar uma sombra? Quer uma sombra, só quer sombra e água fresca, é isso. E diante deste calorão, o pecuarista tem que tomar algumas medidas para aliviar o estresse térmico dos animais. Desde cedo, o rebanho fica em áreas sombreadas, com pasto farto e água fresca. Não sofrendo com calor e nem muito com frio, eles mantêm o crescimento, o ganho de peso. E assim você consegue fazer que os animais cheguem na fase reprodutiva mais cedo. Então você consegue fazer com que eles emprenhem numa idade mais cedo, com um peso adequado, para que na hora que esse animal for parir, ele não sofra com o tamanho nem com o peso dele, ele seja um animal saudável. As fêmeas crescem, os cuidados permanecem durante o período de desenvolvimento e principalmente de prenhez e de lactação. No local de ordenha, área coberta com telhas que esquentam menos e piquetes montados de acordo com as árvores que estão distribuídas pela fazenda. Quando a gente começou a produzir leite mesmo em alta escala, a gente já tinha um projeto com que as vacas fiquem na sombra das árvores. Porque hoje a sombra da árvore é muito melhor que a sombra de um sombrite. Ela é bem mais fresca, a sensação térmica embaixo delas é muito mais baixa do que você ficar embaixo de um sombrite. Então a gente planejou os piquetes de acordo com que as árvores a gente já tinha plantado. Ou seja, o piquete das vacas em lactação são todos arborizados, piquetes das vacas do pré-parto são arborizados. A hidratação é outro cuidado constante para diminuir a temperatura corporal, principalmente depois da ordenha das vacas. Normalmente é o maior consumo de água que eles têm após a ordenha. Isso porque, como já tirou o leite produzido basicamente com 80% de água. Então ele precisa repor isso aí o mais rápido possível, para que na próxima ordenha ele já tenha leite suficiente para poder retirar. Então a gente preocupa em ter uma água abundante e fresca, claro, né, para refrescar esses animais e para que diminua essa troca de calor. Mas nem sempre é assim. Muitos produtores não têm esta atenção com o gado e perdem dinheiro. Estudos indicam que a queda de até 20% na produção de leite. Entre as novilhas, a perda de ganho de peso pode chegar a 5 quilos na primeira lactação. Pesquisas feitas nos Estados Unidos apontam que por lá o prejuízo da pecuária leiteira por causa do estresse térmico é de mais de 800 milhões de dólares por ano. Este veterinário, que é gerente de uma central de performance bovino, explica que o calor mexe com o metabolismo dos animais, que ficam mais sensíveis a doenças. Atrapalha na produção de células desses animais, por exemplo, de anticorpos, ou ele tenta reagir a essa temperatura e muitas vezes quebrando alguns mecanismos, e entre eles o de defesa animal. Então por isso que o animal pode estar sofrendo esse tipo de infecção. E aí ele está aberto às bactérias. É nítido. A gente vai fazendo as leiteiras, nessa época do ano a gente começa a chegar na fazenda e percebe animais com mais retenção de placenta, né, animais com mais mastite no animal. E a gente, parte disso aí também é um pouco ambiental, chuva, sol, calor, umidade, mas a gente percebe isso daí no dia a dia. Fábio alerta que, além da sanidade, a reprodução também é comprometida. O calor prejudica o sistema reprodutivo das fêmeas e dos machos, com a baixa fertilidade do rebanho. E muitas vezes o problema só é notado semanas depois do estresse de calor. Por exemplo, se a gente pegar uma fêmea que vai manifestar o cio amanhã, por exemplo, dentro do ovário dessa fêmea tem um ovócito que está crescendo lá já algum tempo, podemos falar aí até 90, 100 dias para trás, se alguma coisa aconteceu, tipo um estresse calórico nesse animal, ela vai estar respondendo só lá na frente. Então, por exemplo, a gente chega agora, passa o verão, começo de outono, a tendência do clima é dar uma amenizada.
E ainda, geralmente o pecuarista, principalmente do leite, percebe a baixa fertilidade. E aí ele começa, mas não estou com estresse calórico, por que está acontecendo isso? Só que na verdade esse animal sofreu lá atrás, 30, 40, 50 dias atrás. Isso daí tem tudo a ver com a parte da fisiologia da reprodução dessa fêmea, né? E no macho a mesma coisa. Ele ainda ressalta que os cuidados devem ser constantes para quem trabalha com gado de leite ou de corte, de origem zebu ou taurina. Investir no controle do calor é ter o bem-estar e conseguir bons resultados. Com constante atenção a isso daí para não estar penalizando o seu próprio bolso, porque o animal vai refletir justamente naquilo que a gente conversou. O animal vai ter uma queda de produção, vai estar suscetível a mais doença, a fertilidade dele vai estar afetada e no final das contas quem vai estar perdendo é o próprio produtor, com menos dinheiro no bolso.